Olá, tudo bem com você? Esse é o curso de Relações e essa é a nossa aula de número 1, onde nós vamos falar sobre par ordenado. Em matemática, a gente chama de par todo conjunto formado por dois elementos, como por exemplo, esse conjunto formado pelos elementos 1 e 2, ou então o conjunto formado pelos elementos 3 e menos 1. Ou então esse conjunto aqui, formado pelos elementos A e B. Ok? Então isso daqui, em matemática, a gente chama de par, que é um conjunto formado por dois elementos. A gente viu também, lá no nosso curso de conjuntos, que a ordem dos elementos de um conjunto não altera o conjunto em si. Então, por exemplo, se eu tenho esse conjunto 1 e 2, se eu alterar a ordem desses elementos, não vai alterar o conjunto. Então, se eu colocar aqui 2 e depois 1, isso daqui não vai alterar, é a mesma coisa. Então, isso daqui a gente pode dizer que eles são iguais. Ok? Por exemplo, se eu pegar esse outro conjunto aqui, o 3 e o menos 1. Se eu inverter a ordem desses elementos e colocar menos 1 e 3, pela definição de conjuntos, isso daqui é a mesma coisa. Né? Ou então, se eu pegar esse outro conjunto aqui, colocar aqui A e B, é a mesma coisa que o conjunto formado pelos elementos B e A, pelo par B e A. Ok? Porém, em alguns momentos, vai surgir a necessidade da gente distinguir a ordem dos pares. Né? Então, por exemplo, se eu pego esse sistema aqui, um sistema formado por x mais y igual a 3. E aqui embaixo eu vou ter x menos y igual a 1. Se a gente resolver esse sistema, a gente vai chegar à seguinte resposta, de que x é igual a 2 e y é igual a 1. Se a gente for representar isso utilizando o conjunto, vai ficar como? Vai ficar assim, 2 e 1. Ok? Se a gente aplicar a definição de conjunto para esse conjunto aqui, a gente pode falar também que isso daqui é igual a 1 e 2. Porém, olha só que contradição que a gente vai gerar. Se a gente pegar esse cara aqui e aplicar nesse sistema, não vai dar, a gente não vai conseguir resolver esse sistema. Por quê? Se a gente considerar que isso daqui é 1 e esse daqui é o 2, isso daqui vai ser verdadeiro. Agora, se eu colocar aqui 1 menos 2, 1 menos 2 é quanto? 1 menos 2 é igual a menos 1. Então, isso daqui vai ser falso. Ou seja, a gente está gerando uma contradição aqui. Porque ao mesmo tempo em que isso é verdadeiro, isso não é verdadeiro, isso é falso. Então, 2, o conjunto formado pelos elementos 2 e 1 é igual ao conjunto dos elementos, ao conjunto formado pelos elementos 1 e 2. Isso é igual? Sim, isso é igual. Só que ao mesmo tempo isso não é igual, isso é diferente. Né? Isso é diferente. Então, para resolver essa contradição, em matemática a gente diz isso, contradição. É quando uma coisa ela é verdadeira e ao mesmo tempo ela é falsa. Né? É esse caso aqui. Para resolver isso, os matemáticos criaram um conceito bem primitivo, que é o conceito de par ordenado. O que é um par ordenado? É quando a gente consegue admitir um par onde o primeiro elemento é diferente do segundo elemento. Só que a gente precisa criar uma definição para isso. Qual seria essa definição? Seria essa definição aqui, onde o par ordenado pelos elementos A e B é igual ao par ordenado pelos elementos C e D. Vou colocar isso daqui embaixo,
que aí fica melhor da gente entender isso daqui. Copiar isso daqui, copiar aqui, vamos jogar esse cara aqui, aí fica melhor da gente entender essa situação. Então vamos lá. Bom, esse é o par ordenado. A e B é igual ao par ordenado C e D. Isso daqui é equivalente a gente falar que o A é igual a C e o B é igual ao D. Tá? Para a gente entender melhor essa definição de par ordenado, vamos imaginar o seguinte. A gente tem aqui o A e o B, um par ordenado. Isso daqui é igual ao par ordenado 3 e 5, por exemplo. Isso daqui é equivalente a gente falar que o A é igual a 3 e o B é igual a 5. Okay? Então, se a gente inverter a ordem, a gente colocar aqui B e A, a gente tem que criar uma definição para isso. Mas nesse caso aqui vai ficar como? Vai ficar assim, 5 e 3. Ok? Então lembrando, gente, par ordenado é o que? É um conjunto formado por dois elementos, onde existe essa regra aqui. Essa regra onde o conjunto formado pelos elementos A e B é igual ao conjunto formado pelos elementos C e D. No caso são pares. Esse par é igual a esse par. É equivalente a falar que o A é igual a C e o B é igual a D. Então, se a gente utilizar um exemplo, vai ficar igual ao exemplo abaixo, onde A e B é igual a 3 e 5. É equivalente a falar que o A é igual a 3 e o B é igual a 5. E a gente representa dessa forma, 3 e 5. Okay? Isso é um par ordenado. Na nossa próxima aula, a gente vai ver como que a gente representa isso dentro de um plano cartesiano. Vai ser uma representação gráfica de um par ordenado. Ok? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.